Olá, alunos, como vocês estão? Tudo bem? Conforme na aula passada nós tivemos um probleminha ali, não consegui dar aula para vocês pelo AVA, hoje eu estou subindo uma aula para vocês, que é a aula 6 de Resmate Avançado, né? Que é de flexão assimétrica. Então, aqui no início da disciplina, a gente vê uma certa introdução à disciplina. Então, basicamente, aí na introdução a gente tem uma retomada do conteúdo que a gente já viu, né, que seria os conceitos da flexão composta normal e da composta oblíqua. E nessa sessão nós ampliaremos nossos conhecimentos estudando a concentração das tensões, o carregamento axial excêntrico em um plano de simetria. Essa flexão assimétrica e o dimensionamento também na flexão. Então, há situações no dia a dia cujas explicações estão no conhecimento desses conceitos. Por exemplo, quando você segura vários livros colocando um ao lado do outro em pé, com as palmas das mãos na capa do primeiro e do último livro. A força que você faz na horizontal, no peso dos livros da vertical, nenhum, no entanto, cai. Mas por que que você deixa ele sempre ali na posição em equilíbrio? Como saber se é possível furar uma viga, por exemplo, existente para a passagem de uma tubulação, na reforma de um imóvel ou no eixo de uma fiação, na reestruturação, na modificação de um veículo? Após estudar essa seção, você será capaz de responder essas perguntas. Então, considere novamente uma situação-problema apresentada na seção 1 da unidade 1 e dessa vez sem reforçar a seção transversal. Para resolver esse problema da flecha excessiva, da viga que sustenta o conjunto óptico, você optou por aplicar uma força concentrada de 5 kN nas extremidades de uma viga original, que é uma carga axial, deslocada 5 centímetros abaixo de um centroide conforme a figura 2.24. Então aqui nós temos a viga, né? Nós temos aqui o eixo central da viga, a 5 centímetros esse eixo, e nós optamos por fazer ali uma força de compressão de 5 kN, deslocado 5 centímetros. Uma viga biapoiada. Né? O conjunto óptico deixado a 1 metro da primeira base e 3 metros da segunda base. Nesse exercício nós vamos responder lá no final. Então, primeiro a gente vai dar uma olhada na teoria para entender o que acontece nesse caso. Então, a concentração das tensões. Uma alteração da seção transversal ao longo do comprimento da própria seção transversal, ou seja, quando a gente tem uma alteração na seção transversal ao longo da peça estrutural, tal como um furo, ou uma mudança de diâmetro, ou uma trinca, que provoca na proximidade da descontinuidade de uma concentração das tensões ou das deformações atuantes na peça, essa situação também ocorre nas proximidades do ponto de aplicação de carga concentrada. Como exemplo, temos uma barra chata de largura D, com furo de diâmetro D-, né, que é um Dzinho, e sujeita a uma força axial P, mostrada na figura 2.20. Então aqui nós temos 2.25, perdão. Aqui nós temos uma figura, né, uma força axial fazendo uma tração na peça. Essa peça ela tem um diâmetro D, como vocês podem ver, só que no meio na peça aqui nós temos uma seção transversal com um furo, e esse furo tem um diâmetro Dzinho. Então, como que seria essa força? O mesmo P que puxa para um lado tem uma tensão, que é uma força sobre área, em todo o restante da peça onde nós não temos o furo. Então, essa tensão ela é correspondente à mesma força que faz a aplicação do outro lado. Note que na região distante do furo, temos uma tensão normal dada por tensão igual força sobre área, e no caso da flexão, nós temos uma tensão que é força sobre área mais m vezes y dividido pela inércia, como F igual a zero para a flexão simples. Entretanto, na região do furo, temos atuando uma tensão normal chamada de tensão máxima, maior que a tensão máxima anterior, a tensão em x, perdão, como indicado na figura 2.25b, que é a que a gente viu aqui. Que é dada por tensão máxima é igual a K vezes tensão X. Então, essa tensão máxima vai ser igual a K vezes tensão X.
em que K é chamado de coeficiente de concentração de tensão e é obtido através de vários ensaios. Normalmente é encontrado na literatura em forma de tabelas e ábacos, e assim, para determinar a tensão normal máxima, próxima a uma região de descontinuidade, o engenheiro determina o valor da tensão em que tensão em X é multiplicado por K e é correspondente à situação em que ele é calculado. Nos casos das cargas axiais, para diminuir o efeito da concentração das tensões, fazemos de modo gradativo a variação entre as seções transversais, as seções transversais, perdão, como mostra a figura 2.26. Então aqui a gente tem a seção 2.26 e nós faremos primeiro aqui para adesão, depois nós fazemos a redução em que o raio vai diminuindo a seção e depois para onde a seção tem um diâmetro igual ali o nosso Dzinho. Podemos assim utilizar o ábaco da figura 2.27 e nele encontraremos o valor correspondente à relação de raio por diâmetro no eixo horizontal. E a partir desse valor, traçamos uma linha vertical até encontrarmos a curva que representa o valor de Dzinho, que é um interpolar entre os valores intermediários. Desse ponto, traçamos então uma linha horizontal e encontramos o eixo vertical e o valor do coeficiente K. Então, aqui nós temos o ábaco, né? Aqui nós temos a peça, de forma que nós relacionamos o nosso Dzinho com o fator K, e aqui nós temos qual nós vamos adotar em função dos coeficientes. Então, aqui nós temos coeficiente de concentração de tensão em barras, chatas sujeitas à carga axial. Então, se o furo é circular, nós temos esse ábaco, e se não, nós adotaremos o Dzinho conforme a redução de cada situação. Segundo o Iberler, de 2004, normalmente a concentração da tensão em uma peça de material dúctil não precisa ser considerada no projeto. Entretanto, se o material for frágil, esse material está sujeito a cargas de fadiga, que então, as concentrações de tensão tornam-se muito importantes. Agora, para os carregamentos axiais excêntricos em um plano de simetria, para uma força P atuando em direção do eixo longitudinal, ou seja, do maior eixo da peça, de uma barra, mas fora de um centroide da seção transversal, dessa mesma barra, como mostra a figura 2.28a, vamos considerar que a seção transversal da barra tem um plano de simetria em que a força P está contida nesse plano. Nesse caso, dizemos que a barra está sujeita a uma força axial excêntrica, e para analisar essa situação da barra, devemos considerar como os esforços internos, conforme a figura 2.28b. A força P, aplicada no centroide da seção transversal, e o momento conjugado em mz, que é P vezes Z. Positivo se tracionar a face inferior e negativo se comprimi-la, em que E é a excentricidade aplicada na força P. Então, aqui nós temos o A, né, a figura 2.28A e a 2.28B, em que as duas forças estão fazendo ali os esforços tracionando a parte de baixo, né? Então, o MZ é igual a P vezes Z para A, e na parte B, o MZ é P vezes E. Lembrando que o eixo longitudinal está aqui entre A e B. Para calcular a tensão atuante em qualquer ponto da barra, podemos aplicar o princípio da superposição dos efeitos, chamando de A a área da seção transversal. A inércia, que é o momento de inércia em relação ao eixo Z, em que passa pelo centroide da seção transversal, e o Y, que é a distância do ponto estudado e do eixo Z. E temos que a seção transversal será dada por tensão em X é igual a P sobre A, que é a força sobre área, mais M vezes Y dividido pela inércia. Note que a expressão é igual à equação 2.20, e isso acontece porque a barra carregada com a força axial excêntrica nessas condições está sujeita a esforço de flexão composto. Notamos também que a LN não coincide com o centroide se o Y for nulo, que é uma característica do centroide, e a tensão normal não será. Acrescenta-se ainda que o valor de P
e da excentricidade E podem ser aumentados até zerar a deformação provocada, pelo peso próprio de uma viga acrescido das cargas acidentais que nela atuam. Essa situação é muito comum principalmente na engenharia civil, e as estruturas que fazem uso dessa técnica são chamadas estruturas protendidas. Entretanto, deve ser observado que a tensão normal não pode ultrapassar o limite de elasticidade e as deformações provocadas pela flexão não podem alterar substancialmente a excentricidade E. Estudamos até aqui a flexão, então, ocorrendo em uma seção transversal que possui pelo menos um eixo de simetria. Agora, veja um sistema de eixos ortogonais, então, em x, y e z, em que z é horizontal, passando pelo centroide de uma seção transversal que não possui nenhum eixo de simetria, como na figura 2.29. Considere, então, aplicarmos o momento fletor M na peça estrutural, atuando contido no plano x e y. Nesse momento, causará na seção transversal tensões normais, que seriam a nossa tensão x, de tração de um lado do eixo z e de compressão em outro lado, aplicado nas seções transversais. As condições de equilíbrio nós teremos que a somatória dos forças em x igual a zero é tensão vezes a derivada da área, e a somatória do momento em torno de todo o eixo z igual a zero é o momento mais y vezes a tensão da derivada de toda a área. E a somatória do momento em torno do eixo y igual a zero é igual a z vezes a tensão vezes a derivada da área, que é a equação 2.37. E aqui nós temos a derivada da área e toda a situação, tanto do momento quanto das coordenadas. A equação 2.35, que é essa primeira aqui, é satisfeita pelo fato de que o eixo z passa pelo centroide da seção transversal. Então, o eixo z ele passa aqui por esse centroide. Cadê? As forças de tração de um lado do eixo z são anuladas pelas forças de compressão do outro lado do mesmo eixo. Então, do outro lado a gente tem o mesmo eixo e elas se anulam. Na seção dessa unidade, determinamos que a equação 2.8 ela está relacionada à tensão normal em qualquer ponto da seção transversal com a máxima tensão normal, o que ocorre na seção transversal da seguinte forma. A tensão é igual a y sobre c vezes tensão máxima 1, que é a equação 2.8. Substituindo a tensão pela equação 2.8 na equação 2.36, nós teremos que a tensão no ponto é igual a menos m vezes y dividido pela inércia em z. Substituindo a tensão 2.8 na 2.37, nós teremos que a tensão máxima sobre c vezes integral de y vezes z vezes derivada de área é igual a zero. E isso nós teremos a 2.38. E essa relação de fórmulas ela é super importante, é super interessante que você conheça, mas basicamente o que é válido você saber? Que a inércia em z é igual a inércia em z mais inércia y dividido por 2, mais inércia em z menos inércia y dividido por 2, ou seja, a diferença delas, vezes o coeficiente de 20 p menos inércia em yz vezes seno de 20p. E a mesma coisa acontece para y, só que fazendo a inversão aqui do sinal da inércia yz na hora do seno 20. Exemplificando, nós temos aqui uma peça, né? A posição da inércia da divisão de 3 retângulos. Esses retângulos eles vão ser divididos na horizontal. Então, o primeiro eu vou chamar de 1, em que ele tem 40 por 140. O 2, em que ele tem aqui 80 mais 80 dá 160, mais 40 mais 40, então vai dar 240. E de altura, ele tem aqui mais ou menos... deixa eu ver. Aqui tem 140. Aqui eu não tenho determinada altura. Mas, enfim, ele está separado por essa altura, em que o centroide sempre vai estar no centro do retângulo, né, de cada um deles, e as medidas estão em milímetros. Como que eu vou fazer a solução disso?
Para calcular os momentos de inércia, a relação de z e de y, utilizamos os quadros 1.2 da seção 1 da unidade 1 ou diretamente pela expressão, em que I é igual à inércia do retângulo 1 mais a inércia do retângulo 2 mais a inércia do retângulo 3. Assim, nós teremos que a inércia era a base vezes altura ao cubo dividido por 12, essa era a nossa formulinha, né? Mais A1 vezes Y1 elevado a menos 2, a inércia do retângulo 2 a mesma coisa e a inércia do retângulo 3 a mesma coisa. Então, substituindo isso, como que vai ficar? 0,04, que é a minha base, vezes a altura, que é 0,01 dividido ao cubo, né, dividido por 12, mais a área, que é 0,04, vezes meu y, que é 0,01, né, vezes 0,07 elevado ao quadrado, mais 0,24, que é a base do segundo retângulo, assim sucessivamente. Eu vou achar aqui no final a minha inércia total, né? Que seria a minha inércia de 5,6 vezes 10 elevado a menos quinto metro elevado à quarta potência. Então, como que seria a tangência de 20π? Formulinha, o que eu achei na minha inércia dividido por IZ menos IY. Quem que é meu IZ? 4,715 vezes 10 a menos 5, menos 4,27 vezes 10 elevado a menos 4 dividido por 2, que vai me dar aqui um resultado de 1,40 aproximadamente. Logo, eu tenho aqui um resultado de 54,5 graus para esse resultado, né? E o meu OP vai ser aqui uma variação também de 27,25 graus. Então, eu teria aqui toda a inclinação do meu centroide, né, para as minhas referências. E dimensionando a flexão. Para dimensionar a flexão, nós teríamos uma seção transversal que atenda a uma imposição estrutural, que é uma tensão máxima menor que uma tensão admissível, né? E, para tanto, necessitamos encontrar o valor da tensão máxima quando existente e de uma tensão de cisalhamento máxima também, e esses valores não ocorrem no mesmo ponto. Também precisamos encontrar as possibilidades fornecidas na tabela dos fabricantes e a peça mais econômica. E o que isso significa dizer? Que para o mesmo material, dentre todas as seções transversais que atendem às relações de máximas tensões admissíveis, podemos escolher o menor e, portanto, o menor peso por metro. Podemos dar o seguinte roteiro, por exemplo: determinar as tensões admissíveis para a tração e para a compressão, né? Para o esquema estrutural da peça, desenhar o DEC e o DMF. Nesses diagramas, encontrar os valores máximos dos esforços cortante no momento fletor. Então, a gente vai desenhar os diagramas dos esforços, né? Solicitantes, o diagrama do momento fletor também. Supondo que a flexão seja um fator limitante para o dimensionamento, calculamos toda a parte que a gente já viu, tanto de momento em Z máximo, tensão admissível, cisalhamento, inércia, para tração e compressão. A relação da inércia e do cisalhamento é chamado de módulo de resistência, indicado pela letra W. Então, temos que W para tração e também temos W para compressão. Escolhemos o maior desses e chamaremos para W calculado. Então, independente se é para tração ou para compressão, a gente vai escolher o maior. Nas tabelas dos fabricantes que possuem o W, a gente vai escolher o maior W calculado, né? Dentre todos os perfis anotados, escolher aquele que melhor possui a área e, portanto, menos peso linear. Isso não significa o menor W. Escolhido o perfil, verificar a tensão de cisalhamento, né? E seguir todo esse roteiro. Então, quando a gente chega lá no Sem Medo de Errar, que a gente vai resolver a situação, a gente vai ter aqui uma situação de uma viga com deformação excessiva, que sustenta um conjunto óptico, apresentado na figura 1, lembrando que ele tem 1 metro de distância do primeiro ponto e 3 metros de distância do segundo ponto, né? Que seria nosso apoio.
Desta vez, solucionar o problema com a flecha excessiva, sem deformar a seção transversal, você optou por aplicar a força concentrada de 5 kN nas extremidades da viga, deslocada 5 centímetros abaixo do centroide da seção transversal, conforme a gente viu lá na primeira figura, da força axial excêntrica. Optando por essa nova solução, o gerente de projetos onde você trabalha fez 2 questionamentos. Qual que é a tensão de compressão máxima que atuará na viga após aplicar a carga axial excêntrica? E qual é a tensão máxima que atuará na viga após a aplicação da carga axial excêntrica? Então, qual que é a solução? Nesta situação, a carga distribuída total para que a viga na viga é a soma do seu peso próprio com a metade do peso da passarela e metade da sobrecarga da passarela em todas distribuídas. A outra metade atuará na viga existente do outro lado da passarela. Essa carga já foi calculada no diálogo aberto na seção 2 dessa unidade e será apresentada na figura 2.2. E essa carga vale 1,97 kN por metro, ou seja, ela está distribuída. Trasladando essa carga axial excêntrica para 5 kN para o centroide da seção transversal, acrescentando o momento conjugado por M igual P vezes E, em que o P é 5 e o E, que é a distância de 5 centímetros, nós teremos 0,25 kN vezes metro, o que vai tracionar a parte superior, porque se ele está puxando a parte inferior, ele vai tracionar a superior. Na qual também as equações momento fletor, momento de inércia nós já temos. E o centroide está ali em 8 centímetros, da seção transversal que nem a gente calculou na unidade 1. Então, a nossa figura vai ficar da seguinte forma. Nós temos 5 kN fazendo a compressão, nós temos um momento de 0,25, conforme aqueles 5 centímetros de distância, nós temos o conjunto óptico de 3 kN fazendo um esforço de cisalhamento a 1 metro da primeira base, nós temos as duas seções de apoio já calculadas, e nós temos a carga distribuída de 1,97 kN. As equações de MZ. MZ é igual a 0,98 vezes x² mais 6,19x menos 0,25 entre 0 e 1 metros, né? Então, entre esse 0 e 1, nós temos essa situação. De 1 a 4 metros, nós mantemos a mesma situação, né? Porém, nós temos o quadrado se mantém, porém, nós temos a carga de 3,19, que seria a correspondente, né? Mais 2,75 positivo, ao invés do negativo. Então, para a gente determinar isso, como que a gente fez? Primeiro, nós temos a carga pontual, que é de 1,97, que é distribuída, mais 3,19, né? Esse 1,97 é vezes x, porque é vezes o nosso braço, né? Obtendo o x igual a 1,62, nós temos que o MZ é de 5,33 e traciona a parte inferior e comprime a superior. E a seção transversal é de 4,04 vezes 16 centímetros, ou seja, 0,0019 metros quadrados, deixando a unidade em metro. Fazendo todos os cálculos, P igual a 5, área 0,0019, momento a gente tem, inércia a gente tem, Y a gente tem, conseguimos achar a tensão máxima, que é de 5.544 Pascal. Tensão máxima de compressão. A mesma coisa, só que para a compressão. A única coisa que vai mudar nesses cálculos é, cadê? Ó, a pressão é a mesma, a área é a mesma, o MZ é o mesmo e a inércia é a mesma. O que mudou aqui foi... acabou só mudando o resultado final aqui. Não entendi o porquê, mas a nossa compressão ela ficou maior do que a nossa tração, né? Mas acabou que nenhum resultado aqui foi alterado. Bom, a nossa compressão foi maior, e note que devido a essa carga axial excêntrica da situação original ter sido as normais máximas de tração e compressão, elas eram iguais após a aplicação axial excêntrica, a tensão máxima de tração diminuiu, de modo que a de compressão aumentou.
Então, o que aconteceu foi aqui no nosso sinal, ó, a tensão de compressão, ela teve esse sinal negativo e por isso que ela foi maior. Então, você deve agora preparar o memorial de cálculo, ao qual constem as conclusões do caminhamento do projeto, e explicar para ele que a tensão de compressão ela realmente foi maior. Então, aqui no Avançando na Prática tem uma situação problema que vocês podem fazer, que inclusive está bem legal de fazer para vocês treinarem. E a nossa aula de hoje, ela se encerra. Queria agradecê-los. Até a próxima aula. Um grande abraço.